viviam causando medo, aquele homem vivia causando pânico na cidade, porque nem mesmo os seguranças, os homens que colocavam nele corrente, ele despedaçava com toda a sua força. Mas Jesus, o Nazareno, eu quero entender que os discípulos, Jesus, o que vamos fazer lá? Jesus, será que convém fazer lá? Jesus vai aonde? Muitos homens não querem ir. E eu me lembro, pastor Joel, pastor João, sabe, Jesus faz isso mesmo. Quando Jesus vai lá falar para uma samaritana e ele atravessa, havia muitas rotas para chegar ali, umas 3 rotas, e aí eu imagino os discípulos, porque os judeus não se davam com os samaritanos também, mas Jesus atravessa aquela rota, Jesus chega, começa a dialogar com aquela mulher, o horário, já Jesus cansado, os discípulos preocupados com a comida, e eles vão para a cidade, e enquanto Jesus começa ali a dialogar com aquela mulher, trazer uma revelação do céu, e as suas vendas, e o que estava nos seus olhos começa a cair, e ela começa a sentir no diálogo, que aquele homem que estava falando com ela, era um homem, era um profeta. Tu és profeta. Oh, irmãos, que coisa gloriosa, porque quando Jesus chega, algo extraordinário acontece, e a Bíblia diz que Jesus deixa a Judeia, retirando-se para outra parte da Galileia, e era necessário passar aonde? Passar em Samaria. Jesus, o Deus forte, o Pai da eternidade, estava ali à fonte de Jacó, criada pelo Senhor. Jesus, cansado da viagem, assenta-se ao lado daquela mulher, e aí naquele momento Jesus começa a dialogar com ela, e ela olha para Jesus. Eu imagino Jesus: ei, tudo bem? Como é que tá? Eu vim trazer uma palavra para você. Pede água, queria beber desta água. Então disse a mulher: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede desta água de beber, eu te daria, e ele daria água viva. E aí começa a replicar, um ao outro começa a conversar, e Jesus afirmou: Jesus, quem beber desta água nunca mais tornará a ter sede. E ela começou a se interessar por esta água. Hoje tem água de Deus nessa casa, hoje tem água de Deus nessa casa, e Jesus começa, que aquela mulher se rende aos pés de Jesus, e aí imediatamente ela sai, vai para a cidade. Os discípulos, imagina, irmãos, olha só, o texto não diz que os discípulos foram evangelizar na cidade. O texto não diz que os discípulos voltaram e trouxeram resultados de quantas pessoas, assim, não, eles só compraram a comida. Mas a mulher sai dali, uma prostituta, uma mulher que estava numa situação, quando Jesus começa a trazer uma revelação para ela, Jesus, quando ela sai dali, ela vai à cidade, e ela diz: vinde e contemplai o Senhor, tantas maravilhas que este homem fez na minha vida. Glória a Deus. Irmãos, que coisa interessante. O texto diz que Jesus fala para ela vai, evangeliza, e vem aquela multidão de homens, e eles pedem a Jesus para que Jesus fique na cidade. E Jesus ficou 2 dias, diga comigo, 2 dias. 2 dias Jesus, a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro, algo de grande importância, de valioso. Não, ela deixou ali de lado. Não, peraí. O versículo de número 21, deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que porventura é o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Que coisa extraordinária. Aí eu volto agora. Jesus foi lá para falar para quantas pessoas naquela cidade? Quantas? Não, eu não ouvi. Quantas? Lá em Samaria Jesus foi falar para quantas pessoas? Uma pessoa. Somente para uma pessoa. E essa mulher, ela passou a ser naquele momento uma missionária, uma porta-voz do Evangelho. Aí agora Jesus
cidade é chamada Gerazeno, ou seja, a cidade de Gadara. E quando Jesus se aproxima da cidade com os discípulos, o texto vai nos dizer, irmãos, que logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de que havia muitos. O texto diz que eram muitos demônios. Irmãos, analisando, e Jesus, naquele momento, Jesus não diz nada. É interessante, pastor, que quando chega lá em Samaria, Jesus prega. Quando chega na cidade de Gadara, Jesus não fala nada. O homem se submete e se rende. Os demônios, ao desembarcar da cidade, ao encontro possesso de demônios que havia, não se vestia, nem habitava em casa alguma. Mas aquele homem diz, quando viu Jesus, se prostra, e eles exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo que não me atormentes. Queridos, os demônios se submeteram porque viu em Jesus autoridade. Aleluia, Deus. Os demônios se submeteram porque viram nele um poder celestial. E este mesmo poder, ele compartilhou com os fiéis, com os santos, com os lavados, com os remidos. A Bíblia diz, irmãos, que este poder é dado aos que crerem em seu nome. Falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia diz que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará. Bendito seja o Cordeiro de Deus nesta noite. Quando Jesus chega em Betânia, lá estava Lázaro. Jesus disse para Lázaro em alta voz: sai para fora. Quando Jesus chega em Gadara, Jesus não disse nada. Há momentos que Jesus precisa falar, e há momentos que Jesus precisa dizer ou precisa se calar, mas em momento algum, seja no silêncio ou seja na sua voz falando, ele continua operando. Ele tem poder no silêncio e ele tem poder também em alta voz no seu falar. Bendito seja o nome de Jesus.